Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo bíblico, João 19 verso 33. Claro, aqui está um estudo bíblico de João 19:33, seguindo as diretrizes fornecidas. João 19:33, estudo bíblico. Introdução, João 19:33, mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas, é uma parte crucial do relato da crucificação de Jesus. No contexto do capítulo 19, que narra o julgamento, a flagelação, a crucificação e a morte de Jesus, este versículo destaca a singularidade da morte de Cristo e como ela cumpriu as profecias das Escrituras. A decisão dos soldados de não quebrar as pernas de Jesus, ao contrário dos outros crucificados, revela a providência divina no cumprimento do plano de salvação. Este versículo prepara o terreno para os eventos subsequentes, incluindo a perfuração do lado de Jesus e o sepultamento. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural do capítulo 19 é essencial para entender a relevância do versículo 33. A Páscoa judaica estava se aproximando, um momento de grande importância religiosa e expectativa messiânica. Os líderes judeus, temendo a poluição ritual da terra se os corpos permanecessem nas cruzes durante o sábado, que era um sábado especial, pediram a Pilatos que acelerasse a morte dos crucificados quebrando-lhes as pernas. João 19:31. Essa prática, conhecida como crurifragium, impedia as vítimas de se apoiarem em suas pernas para respirar, levando à asfixia e à morte mais rápida. A crucificação em si era um método de execução romano, brutal e humilhante, reservado para os piores criminosos e rebeldes, para servir como exemplo de dissuasão à rebelião contra o Império Romano. A presença de Pilatos, o governador romano, e a interação com os líderes judeus refletem a complexa dinâmica política e religiosa da época. O medo dos líderes judeus de Pilatos e do imperador, João 19 verso 12 e 15, demonstra as motivações que impulsionaram a crucificação de Jesus, apesar da hesitação inicial de Pilatos. Interpretação, do ponto de vista da teologia protestante e de uma cosmovisão cristã trinitária, João 19:33 demonstra a soberania de Deus no plano da salvação. O fato de que os soldados não quebraram as pernas de Jesus cumpre a profecia em Salmos 34:20, ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Ver mais abaixo. Embora os soldados agissem de acordo com seus próprios motivos, Deus estava no controle, garantindo que as Escrituras se cumprissem. Este versículo demonstra que Jesus não é apenas uma vítima passiva das circunstâncias, mas o Filho de Deus que voluntariamente se entrega para o resgate da humanidade, e que a sua morte ocorre em pleno acordo com o plano eterno de Deus. A morte de Jesus é um ato de amor sacrificial que expia os pecados do mundo. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: confiar na fidelidade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à adversidade. Assim como Deus cumpriu suas promessas em relação a Jesus, Ele também cumprirá suas promessas para aqueles que confiam nele. Este versículo também nos lembra da importância de conhecer e estudar as Escrituras, para que possamos reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. No contexto do capítulo, que apresenta Jesus como o Rei dos Judeus, a morte sem ter os ossos quebrados reforça a sua realeza e messianidade, mostrando que até mesmo a sua morte fazia parte do plano divino para a salvação da humanidade. Veja as referências.
Salmos 34 verso 20, Ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Este salmo messiânico profetiza que o Messias seria protegido de ter seus ossos quebrados. João 19:33 cumpre essa profecia, confirmando a identidade de Jesus como o Messias prometido. A conexão entre o Salmo e o Evangelho de João reforça a ideia de que a morte de Jesus não foi um evento aleatório, mas parte do plano de Deus revelado nas Escrituras. Êxodo 12 verso 46, em uma só casa se comerá, não levareis daquela carne nada para fora da casa, nem lhe quebrareis osso. Esta passagem se refere ao Cordeiro Pascal, que não podia ter nenhum osso quebrado. Jesus é frequentemente comparado ao Cordeiro de Deus, João 1:29, sacrificado para a redenção da humanidade. O fato de não terem quebrado os ossos de Jesus estabelece ainda mais este paralelo, mostrando que ele é o cumprimento do Cordeiro Pascal e que a sua morte traz a libertação do pecado e da morte. Espero que este estudo seja útil.